Olá, alunos, bom dia. Na nossa aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao assunto sistema nervoso. Verificamos, por exemplo, a questão, ou melhor, a importância do sistema nervoso para o nosso organismo. A gente pôde perceber assim, que o sistema nervoso ele está interligado diretamente com todas as partes do nosso corpo. É através do qual nós podemos perceber, ou melhor, ter essa sensação de calor, de frio, de alegria, de espanto. Então, é através do sistema nervoso, ou seja, é ele que é o responsável por essas ações no nosso organismo. Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre as glândulas, que têm essa ligação muito grande com o sistema nervoso. E quando nós falamos em glândula, nós vamos falar assim de estrutura especializada, ou seja, quando se coloca assim estrutura especializada, são aquelas que são responsáveis por determinadas situações no nosso organismo. Ainda agora há pouco eu falava com relação a situação de medo, de alegria. Então, essa relação que tem o sistema nervoso. Então, as glândulas em si, existem glândulas que vão produzir determinadas substâncias e tem glândulas que vão eliminar determinada substância também, isso para o meio externo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre as glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas, as substâncias produzidas são os hormônios. Esses hormônios são secretados no espaço entre as células dos tecidos e posteriormente atinge a corrente sanguínea por meio do qual são transportados para o meio. Já as glândulas exócrinas, essas glândulas exócrinas, elas têm pequenos ductos que levam as secreções produzidas para o meio externo. Então, nós vamos verificar, por exemplo, a questão de uma das substâncias que são eliminadas por essas glândulas, são as lágrimas, tá? Então, veja bem, vocês podem estar acompanhando aí no livro de vocês, na página 264, a localização da glândula lacrimal, tá? Então, ela é produzida nessa parte, nessa região do olho, e em seguida ela é liberada para o meio externo. Aí nós vamos verificar, por exemplo, existem várias situações onde essa lágrima, elas são eliminadas, como por exemplo, tem pessoas que quando estão felizes demais, elas liberam o choro, tá? Mas na maioria das vezes a gente vai perceber assim que o choro ele vem a partir de uma dor ou a partir de uma tristeza, tá? Então isso aí vai ser muito variável de pessoa para pessoa. As glândulas mistas, elas produzem hormônio e outras substâncias que são transportadas por meio de ductos, como por exemplo o pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista, então ele produz determinados hormônios, como um desses hormônios é a insulina e também o suco pancreático, tá? Quando se fala em insulina, ela é transportada, vocês podem estar acompanhando no livro de vocês, tá? A insulina ela é transportada por meio de corrente sanguínea e o suco pancreático é transportado até o intestino delgado por meio de ductos. Vamos falar agora um pouquinho sobre a hipófise. A hipófise ela é uma glândula endócrina que produz vários hormônios que atuam na coordenação de diferentes órgãos, inclusive as glândulas endócrinas. Então, por esse motivo, devido a produzir vários hormônios, ela é chamada de glândula mestre, tá? Ou seja, ela executa aí várias funções, digamos assim, uma grande responsabilidade, né? Então, ela está localizada na parte central do sistema nervoso. Vamos acompanhar aqui na página 265 para você observar
a parte central do sistema nervoso, tá? Então, é a glândula mestra, como eu estava colocando para vocês, onde ela executa funções diferentes, né? Ou seja, em diferentes órgãos. Aí, abaixo na tabela, nós vamos ver os principais hormônios produzidos pela hipófise. Veja bem, quando eu coloco assim, principais hormônios, porque além desses que aparecem na tabela, nós temos outros hormônios que são produzidos também pela hipófise. Entre eles, olha aí, você vai ver o hormônio do crescimento, o hormônio estimulante das glândulas tireoide, o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante, a prolactina, oxitocina e o hormônio antidiurético. E aí você vai ver as principais funções de cada um deles. Entre eles, deixa eu citar aqui um para vocês que é... Aliás, todos são importantes, mas eu vou assim chamar um detalhe bem importante para a prolactina, que são os hormônios associados às insulinas e à produção do leite. Isso nas glândulas mamárias. Quer dizer, claro que isso vai acontecer especificamente nas mulheres, tá? Então, esse hormônio, como eu acabei de colocar para você, ele vai estimular a produção de leite. Quando a mãe está, por exemplo, a mulher, no caso, ela está no seu período de gestação, essas glândulas elas vão ser estimuladas à produção de leite. Mas esse leite ele só vai ser liberado a partir do momento em que o bebê nasceu, onde a mãe ela vai passar por esse processo de estimular para que o leite ele possa descer, tá? Então essa é uma das principais importâncias. A gente já falou em outras aulas assim a importância do leite para o bebê, ou seja, para o recém-nascido. Ressaltando também que aí nós temos os hormônios de crescimento. Quando nós falamos em hormônio de crescimento, nós vamos observar assim, que ele é representado pela letra GH, tá? Então, lembre-se, GH provém do hormônio de crescimento, ele vai agir em diversos tecidos do corpo humano. E também, principalmente nos ossos e cartilagem. Agora, ressaltando que nós não vamos observar a todo momento a ação executada por esse hormônio, tá? Ele age em todo o processo da nossa vida. Só que em determinadas situações, como por exemplo, na fase de criança, na adolescência, é o período que mais ele vai se sobressair, digamos assim, nós vamos perceber a produção desse hormônio no nosso organismo. Porém, com o passar da idade, eu digo assim, na criança e no adolescente, que é a fase que está aí o processo de crescimento. Porém, com o passar da idade, esse hormônio ele vai reduzindo a sua produção. Tá? Quer dizer, vai chegar um período da nossa vida qual a gente não vai mais produzir esse hormônio com grande frequência, mas ele é produzido em toda a fase da nossa vida. Mas como eu falei para vocês, em algum período aí da nossa idade, esse hormônio ele vai reduzir a sua produção. Ressaltando também que existem algumas situações em que esse hormônio ele pode parar de produzir em grande quantidade. Entre eles, nós vamos ou ele, só ressaltando aí, ou ele para ou diminui a sua produção, ou ele produz em quantidades exageradas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da depressão. É um dos pontos em que pode ocorrer a alteração na produção do hormônio de crescimento. Então, a depressão, ela é uma situação assim que é considerada como uma doença, né?
em que as pessoas que entram em processo de depressão, elas se sentem muito sozinhas, acabam muitas das vezes se isolando de outras pessoas, começa a ter um pensamento assim meio distorcido. É como se fosse, eu estou sendo rejeitada por meus amigos de sala de aula, eu estou falando em relação à sala de aula, né? Mas muitas das vezes a pessoa pensa que até a própria família faz essa rejeição. E existem tratamentos para que a pessoa ela possa se sentir mais segura. Mas o que a gente observa assim, que muitas das vezes essas situações assim, se a pessoa não se cuidar, pode agravar cada vez mais, tá? Então não digamos assim, a pessoa, devido a ela entrar em tristeza profunda, a sua autoestima também, ela reduz muito, tá? E com isso vem outras situações, como por exemplo, essa questão da sociabilidade, ela se afasta completamente das pessoas, tá? E aí ela não consegue dormir, não tem vontade de comer nada, tá? Então isso aí é o agravamento, que é uma das alterações na produção do hormônio. Quer dizer, se esse hormônio, o GH, ele tem a função de estimular o crescimento, então quando há essa situação aí, ele vai regredir, não é que ele vai parar, mas ele vai produzir em menor quantidade. Com relação a outra situação também, que é o nanismo, que já falta, ou seja, o organismo ele não está produzindo a quantidade adequada para o crescimento da pessoa. E o gigantismo já é uma outra situação em que há uma produção exagerada, tá? Ou seja, o organismo está produzindo além do normal. Então a gente vai perceber assim, digamos, quando a mãe ela começa a perceber essas situações, como no caso de gigantismo, nanismo, tem que procurar um especialista para que ele possa passar por um processo de tratamento, tá? E muitas das vezes não é 100%, mas há esse controle, principalmente para o nanismo. Ressaltando que essas características que eu estou colocando para vocês do nanismo, que é a falta do hormônio, a pessoa não consegue crescer, e o gigantismo, muitas das vezes, não 100%, mas, digamos assim, em alguns casos, essas características elas são herdadas, tá? Ou seja, alguém da família tinha essa característica, então houve também esse elo de desenvolvimento na pessoa. Vamos para outro tipo de glândulas, tá? Ou seja, nós vamos falar agora da tireoide, que é uma das importantíssimas também para o nosso organismo. Então, a tireoide, ela é uma glândula que secreta hormônios. Olha aí a responsabilidade dela. Ela secreta os hormônios TH, ou seja, desculpa, o T4 e o T3, que são de suma importância, tá? Então, aí você vai ter o calcitocina, a tiroxina e a triodotironina, que são os principais hormônios. Veja aí a função de cada um deles. A calcitocina, ela relaciona-se com a formação dos ossos. Então, essa glândula, ou seja, esse hormônio que vai está relacionada diretamente com a formação dos ossos. Levando em consideração que os hormônios T3 e T4, eles vão atuar na glândula do metabolismo do corpo e com outros hormônios, quer dizer, vai haver esse conjunto para que haja um trabalho, um desenvolvimento aí em conjunto para que
haja, digamos assim, o desenvolvimento, tá? Então, os problemas de saúde mais comuns relacionados à tireoide são o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Vamos ver sobre cada um deles. O hipertireoidismo, ele está relacionado com a produção excessiva de hormônio, como eu acabei de colocar ainda agora há pouco para vocês. Entre eles está aí o hormônio de crescimento também, tá? Então, no caso, a pessoa, quando apresenta hipertireoidismo, a pessoa apresenta aumento do metabolismo, que resulta em alguns sintomas, como, por exemplo, aceleração dos batimentos cardíacos, nervosismo, o aumento da produção de suor, a perda de peso, o acompanhamento, ou seja, do aumento do apetite, tá? Então, nessas situações, é aquilo que sempre eu coloco para você. Nós temos que estar sempre fazendo essas observações no nosso comportamento, como é que ele age, tá? O hipertireoidismo, ele não produz hormônios, ou seja, produz uma baixa quantidade adequada, ou seja, já enquanto o hiper ele produz muito, o hipotireoidismo já essa necessidade de produção a mais, tá? Levando em consideração também que, vamos dizer assim, que o bócio, ele é um dos sintomas do hipotireoidismo, ou seja, o organismo ele não está produzindo a quantidade adequada, tá? Então, aí ocorre em casos graves e resulta principalmente na falta de iodo no organismo. Então, quando isso acontece, a tireoide incha, como você está observando aí na imagem, por causa do acúmulo de substância que seria utilizada na produção dos hormônios T3 e T4. Então, ressaltando de novo, como eu falei ainda agora há pouco para vocês, que esses hormônios eles têm que estar trabalhando sempre na medida certa, um está relacionado com o outro para que sempre não venha faltar ou produzir em excesso, tá? Os principais sintomas do bócio são sonolência, cansaço excessivo, ganho de massa corporal, diminuição dos batimentos cardíacos e aumento do colesterol no sangue, tá? Entre essas existe, agora ressaltando que devido a acontecer todo esse processo, ou seja, essa digamos assim, a questão da sonolência, né? Em alguns casos, a hipotireoidismo pode contribuir também para a ocorrência de depressão, tá? A outra que nós vamos estar falando é a paratireoide. A paratireoide são 4 glândulas localizadas atrás da tireoide. Então, essas glândulas produzem secretos paratormônio. Quando nós falamos em paratormônio, ele atua na regulação e absorção de sais de cálcio. Então, nós vamos dizer assim que o paratormônio ele está relacionado diretamente com o modelamento dos ossos, tá? Ele que vai dar tem essa função de modelar os ossos. As glândulas suprarrenais, elas são glândulas que conduzem e secretam vários hormônios. Entre eles, nós temos o cortisol e a adrenalina, tá? Quando nós falamos assim, no caso da adrenalina, vamos imaginar assim numa situação de perigo. Essa nossa adrenalina, ela tende a, digamos assim, acelerar os batimentos cardíacos, tá? Então, aí nós temos as glândulas suprarrenais que vão ajudar a controlar essa nossa adrenalina. Isso pode acontecer numa situação de medo, numa situação de excessiva de alegria, né? Então, existe esse controle das glândulas suprarrenais. Outros hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais, como eu já falei para vocês, é a adrenalina, né? Que ela vai executar essa função de controlar
os batimentos cardíacos ou aumentar vamos supor assim, o oxigênio no corpo. Isso aí vai depender muito da situação. Então, a nossa adrenalina ela vai estar voltada aí para as glândulas suprarrenais, que elas estão localizadas, no caso elas são duas, né? Uma em cada rim. E o pâncreas? O pâncreas, ele é uma glândula mista que produz os hormônios glucagon e a insulina. O glucagon, ele estimula o aumento na concentração da glicose no sangue. Já a insulina, ela estimula a produção da concentração da glicose. Aí nós vamos ver assim que em alguns casos temos aí como, por exemplo, a diabetes, que é uma das doenças que secreta por alta concentração de glicose no sangue. Aí vocês podem estar acompanhando aí na página 271 algumas informações básicas sobre a diabetes, tá? E por último nós temos aí outras glândulas, como por exemplo os testículos e os ovários, tá? Então os testículos, eles fazem parte do sistema genital masculino, que é o principal hormônio produzido, que vai produzir a testosterona, né, que produz os espermatozoides. E os ovários produzem, ou seja, fazem parte do sistema genital feminino. O hormônio produzido pelos ovários são os estrógeno e a progesterona. Veja bem que no masculino é a testosterona, no feminino é estrógeno e progesterona. Quando se fala em estrógeno, estimula o desenvolvimento dos órgãos genitais femininos e das características femininas, como por exemplo aparecimento dos seios, desenvolvimento do quadril, então está relacionado aos estrógenos. A progesterona prepara as glândulas mamárias para a produção de leite e junto ao estrógeno prepara o útero para uma possível gravidez. Ok? Então, como eu já falei para vocês podem estar acompanhando aí no livro de vocês mais algumas informações, ok?